Bom, então estamos gravando. Bem-vindos à aula de hoje de instalações elétricas industriais, hoje no dia 22/3, né? Bom, a gente está seguindo aqui, ó, pegar o livro como referência, né? Quem tiver a possibilidade pode ir acompanhando pelo livro aí também. Então aqui a gente ainda está na nossa primeira unidade, né? Que é a unidade aqui de elementos de projetos, né? E aí hoje a gente vai aqui no 1.8, formulação de um projeto elétrico. Então aqui para cima a gente já viu, né? Normas, dados para elaboração, concepção, meio ambiente, graus de proteção. Então a gente vai aqui agora, proteção contra risco de incêndio e explosão. A gente entra aqui na formulação. Na verdade, a gente já viu também a parte do roteiro elétrico e da questão da simbologia, né? Tô devendo para vocês postar as normas lá no Classroom. Vou ver se eu faço isso. Então, a gente agora entra aqui na formulação de um projeto elétrico, tá? É um capítulo maior, esse aqui, não, um tópico maior. Então, ele está aqui na página, desse PDF que eu passei para vocês, na página 30. Formulação de um projeto elétrico. E a gente vai ver aqui os fatores de projeto, né? A gente vai ver que a gente tem vários fatores de projeto aqui, né? Essa aula de hoje a gente vai ver quais são esses fatores e ver um exemplo aqui de um cálculo de demanda, né? Bom, então vamos lá. Então vamos lá, fatores de projeto. Bom, formulação de um projeto elétrico, né? Antes de iniciar um projeto elétrico, de uma instalação industrial, deve-se planejar o desenvolvimento de ações de forma a não ter que refazê-lo, desperdiçando tempo e dinheiro, né? Então, é importante ter esse planejamento, né? O desenvolvimento racional de um projeto de instalação industrial depende de algumas formulações técnicas, como os fatores de projeto, né? Que aí vem aqui, ó, o fator de demanda, fator de carga, fator de simultaneidade, fator de utilização. Também o que a gente tem que fazer? Determinação da demanda de potência e formulação da curva de carga, né? Determinação da tarifa média de uma instalação industrial. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nesse capítulo, né? Os fatores de projeto, determinação da demanda da potência, formulação da curva de carga e determinação da tarifa média de uma instalação. Então, hoje, a gente deve entrar nesses dois assuntos aqui, né? Que eu vou passar para vocês quais são os fatores e a gente vai fazer um cálculo aí para determinar ação da demanda de potência, tá? Bom, vamos lá. O que seria o fator de demanda, né? É a relação entre a demanda máxima do sistema. Vinícius, está chegando. Fala aí, Vinícius. Bom dia. Vinícius chegando agora. Vinícius, hoje a gente vai falar dos fatores de projeto, tá? A gente está começando aqui agora, só voltando um pouquinho aqui. A gente vai falar dos fatores de projeto, né? E determinação da demanda de potência hoje aqui. Então, a gente vai ver todos esses fatores de projeto aqui. Então, vamos para o primeiro, que é o fator de demanda. Então, é a relação entre a demanda máxima do sistema e a carga total, conectada a ele, durante o intervalo de tempo considerado. Então, a fórmula do fator de demanda, eu pego a minha demanda máxima do meu sistema,
sobre a minha potência instalada, né? Essa potência instalada aqui é a mesma coisa de carga total, potência instalada. Então, por exemplo, fator de demanda aqui, ó, dessa... Deixa eu só ver um negócio aqui. Fator de demanda aqui dessa instalação, então eu vou pegar a demanda máxima, ó, eu tenho um gráfico, isso aqui chama curva de carga, né? Então, essa curva aqui foi uma curva feita durante 24 horas, né? Monitorou a curva de carga de uma empresa durante 24 horas. Então, o fator de demanda nosso de um dia, né? Então, aí você tem que colocar quanto tempo. Eu quero ver o fator de demanda de uma hora, fator de demanda de um dia, fator de demanda de uma semana, fator de demanda de um mês, né? Então, ele é sempre em relação a um certo período. Então, o fator de demanda aqui de 24 horas, né? Que a gente está vendo o gráfico, que eu tenho um gráfico horas aqui pela carga, né? Então, o que acontece? Meu fator de demanda aqui foi minha demanda máxima que eu cheguei, que aqui no caso ó, foi 480 quilowatts, né? Foi nesse pico aqui, ó, nesse horário aqui, vamos falar aqui, entre 12 e 18, eu tive esse pico, então foi minha demanda máxima, né? Ou demanda de pico, também pode ser chamada de demanda máxima, demanda de pico. Então foi aqui os 480 sobre a minha potência instalada. No caso aqui, a minha potência instalada aqui vamos falar dessa minha indústria aqui, que eu estou monitorando, é 750 quilowatts. Então, meu fator de demanda vai ser 480 por 750, né? 480 por 750. Como está tudo em quilowatts, né? Tanto a potência está em quilo como a demanda está em quilo, você nem precisa colocar o quilo aqui, porque um vai cortar com o outro, né? Então, o meu fator de demanda também é um número adimensional. Como eu estou dividindo a mesma unidade pela mesma unidade, então eu não coloco unidade dele, né? Então, a minha demanda, meu fator de demanda dessa instalação seria 0,64, né? Então, seria isso, a relação entre a demanda máxima do sistema e a carga total, né, conectada a ele durante o intervalo de tempo considerado. Então, dessa carga total que eu tenho aqui instalada, 750, eu cheguei a usar 64%, né, resumidamente dela, né, em um certo momento, né, em um certo momento. Aí, nessa curva de carga aqui, a gente vai fazer outros cálculos, né, então, por exemplo, a energia que eu consumi, né, que foi 6.912 quilowatts-hora aqui e tal, a gente vai chegar lá, né, então tem várias informações que a gente tira aqui. A gente vai aprender também a otimizar essa curva, porque você paga por isso aqui, ó, você paga por essa demanda máxima, tá? Então você vai pagar um valor, mesmo que por um pequeno instante, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, uma curva dessa, a gente consegue otimizar ela aqui, vamos dizer assim, né? Que o consumo de energia aqui vai ser o mesmo, não muda. Só que eu abaixo aqui a minha demanda máxima, né? Ou a demanda de pico. Com isso, eu economizo na minha conta de energia, né? Certo? Então, beleza. Primeiro fator, fator de demanda. Entendido aí o fator de demanda? Aham. Beleza. Aqui é uma tabelinha, né, que faz uma comparação entre o número de motores em operação com o fator de demanda em porcentagem, né? Então, assim, é uma tabela de referência, né? Por exemplo, para quando você vai fazer um projeto, eu vou fazer um projeto, quando eu vou desenvolver um projeto, eu ainda não tenho a minha curva de carga, vocês concordam comigo? Isso aqui é uma indústria rodando, então eu consigo medir essa indústria, consigo medir lá essa indústria que está rodando
e tirar certinho os dados, a energia, potência instalada, fator de demanda. Mas se eu estou fazendo um projeto do zero, eu não tenho como fazer essa medição, mas tem como eu prever. Tem como eu prever por valores tabelados, tá? Então, aqui a tabelinha traz isso. Se eu estou fazendo um projeto lá de uma indústria, que ela vai ter de 1 a 10 motores em operação, né? Vamos considerar que eu estou analisando só motores, né? Se eu tenho de 1 a 10 motores, eu vou ter um fator de demanda de 70 a 80%, né? Então, fator de demanda aqui de 0,7 a 0,8. Se eu tenho de 11 a 20 motores, eu vou ter um fator de demanda de 60 a 70. Se eu tenho de 21 a 50, vou ter um fator de demanda de 55 a 60. Se eu tenho de 51 a 100 motores, fator de demanda de 50 a 60%. Se eu tenho acima de 100, eu vou ter um fator de demanda de 45 a 50. O que deu para perceber aqui, pessoal? Nesses números aqui, qual a relação que vocês conseguiram perceber aqui? Que quanto mais menor, quanto mais motor menor. Isso. Quanto maior o número aqui, né? Quanto maior o número de motores, né? Maior o número de motores, menor é aqui o meu fator de demanda, né? O meu fator de demanda ele vai diminuindo. Por quê? Por que o meu fator de demanda diminui com o aumento de motores? Alguém arrisca? Aí a probabilidade deles todos estar ligados ao mesmo tempo é menor. Exatamente, exatamente. Quanto mais motor você tem na sua indústria, a probabilidade deles não estarem ligados simultaneamente vai diminuindo, né? Então, se eu tenho só um motor na minha indústria e eu preciso dele porque ele faz todo o meu processo ali, então é claro que aquele motor vai ficar ligado 100% do dia, né? Então, aí à medida que eu já tenho dois motores, tenho dois processos, talvez eu não tenha mão de obra para trabalhar nos dois ao mesmo tempo, então pode ser que eles já não liguem. Aí tenho 10 motores, né? Então, quer dizer, provavelmente, quando você tem já 10 motores, provavelmente, se for uma indústria pequena, vamos dizer assim, né? Uma fabriquinha pequena, provavelmente alguns ali são até reservas, né? Indústria grande aí, a maioria das indústrias grandes, que tem acima de 100 motor, metade é reserva. Se der problema, você faz ali um bypass, né? Então, aí você pode ver aqui que já entra aqui em 50%. Você pode considerar que acima de 100 motor aí, metade, se você tiver 100, 200, a outra metade é motor reserva. Eles não vão funcionar ao mesmo tempo. Então, tem a ver essa relação também aí com a utilização, tá? Entra um pouco aqui o fator de demanda, a gente vai ver que tem um fator de utilização também. Então, o fator de demanda, ele também está ligado ao fator de utilização aí, beleza? Bom, então vamos lá. Agora, o próximo fator, que é o fator de carga, né? É a relação entre a demanda média durante um determinado intervalo de tempo e a demanda máxima registrada no mesmo período, né? Então, agora a gente vai pegar aquela demanda média, né, vai fazer aqui no gráfico aqui, ó, tem um risquinho aqui da demanda média, ó, a demanda média. Ele pegou a demanda média aqui nesse intervalo de tempo foi, no caso aqui, 288. Então, vai ser a relação entre a demanda média e a demanda máxima, né, nesse caso aqui, 288, 480, né? Relação entre a demanda média durante um determinado intervalo de tempo e a demanda máxima registrada no mesmo período, é claro, né? Então, mede o grau no qual a demanda máxima foi mantida durante o intervalo de tempo considerado e mostra se a energia está sendo utilizada de forma racional, né? Esse fator de demanda mostra se a energia está utilizada de forma racional.
Então, você tem aqui um fator de carga diário, que você vai pegar aqui a demanda média dividido pela demanda máxima. Beleza, né? Fator de carga diário, demanda média daquele dia, sobre o fator, sobre a demanda máxima daquele dia. E você tem um fator de carga mensal, né? Fator de carga mensal, que você vai pegar aqui o seu consumo em quilowatts-hora, né? Então, aqui já entra a questão das horas. Seu consumo em quilowatts-horas dividido por 730 vezes a demanda máxima, tá? Então, aqui você já fez aqui o fator de carga mensal, né? Então, aquele consumo que vem na sua conta de energia, né? Que é o quilowatts-hora que você gastou aqui 24 horas por dia durante o mês, né? Durante todo o mês, dividido por 730 vezes D máximo. Deixa eu ver aqui se eu tenho a explicação de 730. Vocês sabem por que desse 730? Próximo de um cavalo vapor? Não, esse aqui ele está mais relacionado a horas, a tempo. Deixa eu ver. Vou lembrar aqui mais ou menos também. Ele está relacionado ao número de horas que tem em um mês, né? Então, aí você pega a média de mês, só que isso aqui é uma média de ano, mas mais ou menos, por exemplo, se a gente falar que a gente tem uma média de 30 dias por mês, então vai ser 30 vezes 24, né? Aí 30 vezes 24, ele não dá os 730, ele dá uns 720. Só que aí tem mês que tem 31 dias, né? Tem mês que tem 28 dias, igual fevereiro. Então, é mais ou menos essa média. Por exemplo, se eu pegasse aqui dias de 31 dias, né? Vai ser 31 vezes 24, né? Então, aí já sobe aqui, 744, né? Então, se eu fizer uma média aqui de 744 mais 720, dividido por 2, vai dar aqui 732. Então, é mais ou Não, menos esse... eu achei que se você pegar 365 e dividir por 12 e depois multiplicar por 24, dá os 730 certinho. Isso. Eu ia chegar nessa parte aí, você se antecipou, mas é isso mesmo, exatamente isso, né? Então, aqui é só para ter esse entendimento. Então, para você ter um cálculo mais ou menos exato, né, porque a gente não tem aí, tem meses, igual fevereiro, que tem menos dias e tal, então, a gente pega os dias, né, que é 365, né, dias, né, dividido por 12, então você tem aqui uma média de dias que tem por mês, 365, você dividido por 12, então, na verdade, você tem 30, aí dá um fator aqui, 41,66, né? 30,4, 41,6667. E aí você multiplica isso por 24. Aí quando você multiplica isso aqui, ó, esse valor aqui, você multiplica ele por 24, então você chega aqui nos 730 redondinho, né? Aí assim, né? Aí você vai falar, professor, e se o ano tiver 366 dias, né? Então, assim, 366 dividido por 12, aí já vai dar 30,5 exato, né? 366 dividido por 12. Aí, se você multiplicar isso por 24, aí você chega aqui no 732, né? Então, é uma média, né? Uma média, chegou numa média. Então, não dá para ficar esmiuçando demais se o ano é bissexto, se o ano não é bissexto, mas aqui você tem uma média bem boa, né? Porque não dá para você pegar também e ficar falando, vou ter um fator de carga para cada mês. É complicado, né? Porque isso aqui é uma fórmula. Então, você tem que chegar num valor aqui, né? Você chega num valor aqui, e esse valor aqui, então, seria a quantidade de horas que tem em um mês. Aí, um mês que tem mais horas, um mês que tem menos horas,
aí um compensa o outro, né? No final das contas, um compensa o outro, tá? Então, mesmo você olhando por mês, para chegar nesse valor, você considera que os 365 dias que é o anual, beleza? Então, aí é que você chega no fator de carga mensal, tá? Né? Aqui eu tenho o fator de carga diário e o fator de carga mensal, beleza? Então, aqui, ainda no fator de carga, né? O elevado fator de carga, o que ele significa? O que ele significa, esse elevado fator de carga? Ele significa otimização dos investimentos da instalação elétrica, né? Na verdade, aqui é o contrário, né? O elevado fator de carga, né? O elevado fator de carga é uma coisa ruim, na verdade. Não, desculpa. É que o elevado fator de carga é na seguinte: o elevado fator de carga é um fator de carga próximo de 1, tá? Porque o máximo, aqui eu esqueci de falar, esses fatores de carga aqui, o máximo que ele chega é 1, tá? Ele nunca passa de 1, né? Então, ele é 0, alguma coisa, né? Então, vamos até fazer aqui, ó, o cálculo. Vamos aqui fazer o cálculo aqui desse exercício anterior aqui, ó. Fator de carga diário, que era em 24 horas, né? Então, a demanda média nossa aqui foi 288, ó. 288, dividido pela demanda máxima, que foi 480. Ó, a demanda máxima aqui, ó, 480, certo? 480. Então, vou pegar essa calculadorinha básica aqui para vocês acompanharem os cálculos aí também. Eu estou fazendo aqui na minha calculadora. Então, se eu fizer 280 e dividido por 480, eu vou ter o quê? 0,6, né? Então, o meu fator de carga diário daquela minha curva de carga lá era 0,6, certo? Aí, o ideal era o seguinte: o ideal é que isso aqui fosse igual a 1. É igual o fator de potência. Quanto mais alto, melhor. Se eu tiver um fator de potência lá do triângulo das potências, eu tiver um fator de potência igual a 1, quer dizer que toda a minha potência ativa é igual à minha potência aparente, né? Toda a minha potência está sendo transformada em trabalho. Não tem potência reativa. Então, aqui é a mesma coisa. O que está querendo dizer? Se a minha demanda máxima tivesse aqui, ó, próximo, né, a minha demanda média, né, vamos falar que eu não tivesse um pico tão alto, que ele tivesse vindo aqui só até aqui assim, ó, não tivesse esse pico. Então, seria melhor, né? Então, aqui, ó, é nesse sentido aqui, ó, que fala aqui, ó, elevado fator de potência significa, ou seja, aqui, ó, próximo de 1, né? Próximo de 1. Então, elevado fator de potência, que seria um valor de potência próximo de 1. Então, significa otimização dos investimentos da instalação elétrica. Então, eu consigo otimizar, né? Então, eu vou ter equipamentos, por exemplo, de proteção, né? Que aqui nessa nossa carga aqui, que suporte aí uma demanda, uma demanda máxima menor, que ela não vai ter um pico tão alto, né? Que mais? Aproveitamento racional e aumento da vida útil da instalação elétrica, né? Porque ela sempre ela vai trabalhar em um padrão, ela não vai ter altos picos, né? Então, mesmo equipamento ali de proteção, um disjuntor, né? Um outro equipamento, um fusível, ela sempre vai trabalhar numa média, não vai ter muita variação, e isso para um sistema elétrico, essa variação de energia não é legal, né? E redução do valor da demanda de pico, da demanda máxima. Então, se eu reduzir a minha demanda máxima, eu vou reduzir o meu fator de demanda, vou reduzir o meu fator de carga, e com isso, eu vou ter uma economia na minha conta final, né?
Então, aqui, ó, outra curva de carga, que ela foi das 8, né? 8, 9, 10, tal, das 8 às 8h30 aqui, mais ou menos, né? Das 8 às 8h30, rodou 24 horas aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tive umas demanda máxima aqui de 650, só que a minha demanda média foi 350, né? Bem mais baixo. Isso aqui não é legal, né? Então, aqui, se a gente fazer esse fator de carga de demanda, que é a demanda média pela demanda máxima, o fator de carga diário, né, que é a demanda média 350, né, por 650. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 350 dividido por 650. 0,53, ó. Tá pior do que o da... Tá pior do que o que a gente fez aqui anterior, que deu 0,6, né? Tá pior que ele. É porque aqui essa curva de cá, ela deu um único pico, né? Ó. Ela deu um único pico aqui. Aqui, ó, se você for ver aqui ao longo desse período aqui, ela tá bem distribuída, né? Só nesse período aqui que ela deu um pico. Essa curva daqui, ela dá vários picos aqui, né? Nesse período, e depois aqui ela vai muito para baixo, né? Da demanda média, depois sobe. Alguém sabe explicar por que ela tem esse comportamento aqui? Isso é um comportamento típico de qual tipo de indústria, por exemplo? Assim, tipo de indústria, assim, tem relação com alguma parte administrativa, alguma coisa assim nesse sentido? A indústria que não tem período noturno, né? Exatamente, isso mesmo. Você pode perceber aqui, ó, que ela cai, que horas que ela cai aqui, ó? Depois das 6h30, né? 7 horas, que aqui já é 7h40, 6h30, então 7 horas. 7 horas ela cai e ela volta só aqui, ó, 7 horas do outro dia. Então, isso aqui é típico de uma empresa que não roda turno, que ela só trabalha no turno administrativo, né? E aqui você pode ver que aqui, não sei, isso aqui não tem uma relação, né? Eu achei que poderia talvez ser o horário do almoço, mas é o horário da tarde aqui, né? Tal, não tem uma relação. Talvez aqui, ó, esse período aqui um pouquinho mais baixo, sim, tem relação com o horário do almoço, mas independente, né? Você percebe claramente que, assim, ela trabalha durante o dia. Trabalha aqui das 8 às 7 da noite, ela tem demanda, né? E aqui, à noite, ela está desligada, né? Então, aqui, aí, na verdade, você vê que aqui, ó, esse gráfico aqui, ela já está trabalhando, né? 8 horas, na verdade, já está trabalhando. Ela pega aqui 7h20, vai ligando, o maquinário vai ligando, né? Aí até, vamos falar assim, 8 horas ela já tá assim, normal, né? Em operação. Então, isso é típico de indústrias que, que trabalha, só no horário administrativo, não roda turno. Por isso que grandes empresas rodam turno, para aproveitar, para não ficar parado, né? Mais produção, mais isso, mais aquilo. E também você tem uma otimização, aí você vai otimizar os investimentos, ter um aproveitamento racional, aumento da vida útil da instalação, redução do valor de demanda. Então, a gente vai ver quando chegar em tarifas, que você paga tarifas mais caras por certos horários do dia, né? Então, que são algumas faixas de horário de pico. A gente paga, a indústria paga valor mais elevado pelo horário de pico, né? Você paga pela sua demanda máxima, né? Então, aqui você vai pagar um valor aqui, ó, em cima de 650, que é a sua demanda máxima. Então, se você conseguisse otimizar aqui, ó, você paga o valor por 350. Seu horário de pico, você paga um valor mais baixo, que você está consumindo mais, né? Então, a ideia é aquilo que eu falei, que você otimizar uma onda aqui, ó.
né? Bem, como se diz, constante, né? É lógico que algumas variações vai ter, não tem como, mas não uma variação tão drástica, né? Igual a gente viu aqui, né? Então, é o que a gente está querendo dizer aqui. O ideal numa empresa é se você tem um elevado fator de carga, né? O ideal é isso. Então, quando você vê essa expressão, né? O ideal é você ter um elevado fator de carga. Bom, então, como que você faz essa otimização, né, do uso da energia através de otimização do uso da energia através da melhoria do fator de carga, né? Então, você vai estar melhorando esse fator de carga para fazer essa otimização. Então, você vai conservar o consumo e reduzir a demanda. Então, aqui, ó, eu tenho duas curvas de carga, do mesmo horário, da mesma empresa. E aqui eu otimizei essa curva. Antes eu tinha isso aqui, tal, né? A empresa estava com isso aqui, contratou uma empresa de engenharia lá de consultoria. Ó, quero otimizar meu fator de carga. Então, aí depois de fazer algumas adequações, chegou aqui. Então, o que ela fez, ó? O que acontece quando você faz essa otimização? Você conserva o consumo e reduz a demanda. Você pode ver aqui, ó, que o consumo, né? Tanto o consumo aqui, ó, como o fator de potência não mudou, porque você não mudou as características da empresa. Ela teve um consumo igual, por quê? Porque ela, vamos dizer assim, ela manteve a produção, eu não diminuí a produção dela, ela manteve a produção final, no final do mês. Então, o consumo dela, ó, que era 100 mil kWh por mês, continuou 100 mil kWh por mês. Então, eu conservei o consumo, só que eu reduzi a demanda máxima. A minha demanda aqui, ó, era 330, demanda máxima ou demanda de pico. Eu consegui reduzir aqui para 171, né? Então, teve essa redução da demanda, né? Então, você pode fazer isso, que foi feito aqui, né? Que é conservar o consumo e reduzir a demanda, beleza. É uma das alternativas, é o que está desenhado no gráfico. E a outra alternativa é conservar a demanda e aumentar o consumo. Ah, mas como que é isso, professor? É isso aqui, ó. Você colocar para operar aqui, ó, nesses valores, nesses horários aqui que você não está operando, né? Então, beleza, eu já tenho um valor de demanda máximo. Eu já pago por isso, minha instalação já é preparada para receber isso, né? Minha instalação elétrica já está preparadíssima para funcionar até 300 picos de 330 quilowatts de demanda, minha instalação já está lá, né? Beleza. Eu quero aproveitar isso. Não, então tá. Então vamos pegar esses buracos que tá aqui e vamos preencher eles, né? Vamos preencher eles. O que é? É botar contraturno, botar gente trabalhando no turno, e aí você preenche. Beleza, você otimizou também, né? Ah, mas aí eu vou continuar pagando caro. Vai, mas você vai aumentar a sua produção, né? Você vai aumentar a sua produção. Então, duas maneiras que a gente tem para otimizar o uso da energia através do fator de carga, né? Ou você conserva o consumo e reduz a demanda. Ah, não quero aumentar minha produção, já está alta e já tá isso, está aquilo, então vamos pensar em abaixar essa demanda, né? Vamos criar contraturno de trabalho, tal, beleza. Ou você conserva a demanda e aumenta seu consumo aqui nos horários que não tem consumo, né? Pode ser uma alternativa, visto essa questão que eu falei. Meu sistema já suporta 330. Quando eu fiz a minha fábrica, eu já gastei um investimento alto para fazer um sistema mais potente e tal, né? Então, mais robusto. Beleza. Você não quer trabalhar aqui, vamos falar aqui, no seu sistema subdimensionado, né, tal, sobredimensionado, né, um sistema muito mais dimensionado do que o devido? Não quero. Então, você tem essa opção. Beleza? Bom, outras formas.
né? Controle automático da demanda, ou seja, ar-condicionado, estufa, fornos, câmera fria, né? Então, você pode fazer uma automatização de alguns sistemas que, que normalmente demandam mais energia elétrica, né? Então, por exemplo, ar-condicionado, estufa, fornos, câmera frigorífica, né? Então, você consegue melhorar esse fator de carga também. Um exemplo básico aqui de ar-condicionado. Você tem um ar-condicionado lá que, geralmente, quando você chega assim, para trabalhar na empresa, lá o cara pega, bota o ar-condicionado no talo e deixa aquilo rodar, né? Às vezes nem precisa. Então, se tivesse um sistema de ar-condicionado central, automatizado, né? Aquele sistema realimentado que recebe um feedback ali da temperatura atual, quando você liga o sistema, ele começa mais, você vai setar lá, eu quero, sei lá, 21 graus lá, 22 graus. Você vai setar, aí ele vai começar mais forte, vai começar lá mais potente, só que ele vai diminuindo, vai mantendo ali, né? Então, você tem uma otimização, uma automação do seu ar-condicionado, seu sistema de ar-condicionado, você tem essa otimização, né? Você não fica o tempo inteiro com o sistema trabalhando ali no talo, né? E a mesma coisa aqui para esses outros equipamentos também. Outras formas, reprogramação da operação das cargas, horário de operação de certas máquinas, né? Então, por exemplo, você pode analisar aqui, às vezes, algumas máquinas que têm um consumo maior de energia. Então, aquelas máquinas que têm um consumo maior de energia, você bota elas em horários fora do horário de pico, por exemplo, né? Se você tem um trabalho, se você tem aí, você trabalha só no administrativo, não tem como eu criar um turno, um contraturno aqui, botar o pessoal trabalhar de madrugada aqui e tal. Eu não tenho como fazer isso. Beleza, então vamos pegar aqui, por exemplo, algumas cargas aqui que consomem mais e vamos tentar tirar do horário de pico, né? Vamos botar isso fora do horário de pico. Então, vamos tentar otimizar ao longo dessas horas aqui durante o dia. Porque aqui, ó, até nessas cargas aqui, por exemplo, aqui que a gente viu, aqui, ó, dentro, se eu pegasse esse gráfico só aqui, ó, isso aqui também não está otimizado. É lógico, se você pegar geral, tá muito ruim, né? Tá bem diferente, mas se eu pegar só durante o dia, a minha média vai estar aqui ainda, ó. Minha demanda média, se eu pegar só durante o dia. Ainda não tá legal. Dá para melhorar, né? Dá para trazer, eu não consigo chegar aqui a 350 aqui de demanda máxima, mas eu consigo chegar aqui pelo menos a 500, né? Sair dos 650, ó, dá para tentar otimizar isso aqui para cá, ó, né? Você vê que durante o dia tem horários que consomem mais e horários que consomem menos. Por que às 3 horas a gente está tendo essa queda? Será o que acontece aqui nesse horário? Vamos investigar, né? Será que é um horário de descanso aqui do pessoal? Não sei, vamos investigar, né? Então, um trabalho que tem que ser feito, né? Então, dá para otimizar aí, né? Trazendo, eu tenho uma máquina aqui que ela é responsável por isso aqui, ó, do consumo, ó. Não, então, peraí, vamos tentar trazer ela para cá, usar ela mais esse horário e deixar as outras ali, né? Então, é outra maneira também de fazer essa reprogramação da operação das cargas, horários de operação de certas máquinas aí, para horários, primeiro, fora do horário de pico e horários que o seu consumo é menor, né? Bom, beleza. Aqui, pessoal, a gente tem outro fator, né? Saindo do fator de carga, é o fator de simultaneidade, né? É a relação entre a demanda máxima, que a gente já viu o que é, do grupo de aparelhos pela soma das demandas individuais dos aparelhos do mesmo grupo no intervalo de tempo considerado, né?
Então, ó, é a relação entre a demanda máxima, tá aqui, ó, a fórmula demanda máxima, dos grupos de aparelhos pela soma das demandas individuais. Então, aqui eu entrei com um somatório aqui que eu vou de meu I igual a 1 até N, até vamos falar, até o número de equipamentos que eu tenho, né? Quantos equipamentos que eu tenho? É 5, é 10, é 20? Então, eu vou fazer a soma dessas demandas individuais dos aparelhos, né? Do mesmo grupo no intervalo de tempo considerado, tá? Então, demanda máxima pela demanda máxima aqui individual, né, nesse intervalo de tempo. Resulta da coincidência das demandas máximas de alguns aparelhos do grupo de carga, devido à natureza de sua operação, né? Então, ele resulta da coincidência das demandas máximas de alguns aparelhos do grupo de carga devido à natureza de sua operação, né? Então, com esse fator de simultaneidade, você vai conseguir ter essa visão aí de quais aparelhos estão ligando ali ao mesmo tempo e resultando que a um fator alto, né? Um fator de carga alto, né? Então, seria o fator de simultaneidade, né? Então, para esse fator de simultaneidade, aqui, a gente tem uma tabela, né? Então, uma tabela que vocês vão entender um pouquinho melhor pela tabela. O que acontece? Ele está um pouco ligado àquele primeiro fator que a gente falou, né? Então, quanto mais aparelhos eu tenho, ou mais potente é aquele aparelho, a chance de eu ligar vários ao mesmo tempo vai ser menor. Então, olha aqui, olha por aqui, essa tabela, ó. Primeira tabela aqui eu tenho de motores, né? Motores de 3/4 a 2,5, você vê, né? Motores de 3 a 15, motores de 20 a 40, né? Então, aqui eu tenho pelo número de aparelhos, né? Então, aqui, ó, se eu tenho 2 aparelhos, o meu fator de simultaneidade, aqui, ó, vai ser 0,85 para um motor de 3/4 a 2,5. Se forem motores mais potentes, o fator de simultaneidade ele cai um pouquinho, né? Porque a chance de eu ligar motores mais potentes ao mesmo tempo é menor do que a chance de eu ligar motores de baixa potência ao mesmo tempo. E aqui então você vai ver aqui que esse fator de simultaneidade, né? Assim, ó, pelo menos comparando aqui, vamos falar motores, né? Não, tem motor acima de 40 aqui também. Motor acima de 40. Então, a gente comparando assim motores, né? A tendência que é ela cair assim nesse sentido e cair assim também, tá? Então diminui aqui, né? Por quê? Porque aqui também aumenta o número de aparelhos, tá? Então, por exemplo, no caso, se eu tenho 2 aparelhos aqui, 2 motores de 3/4 funcionando, o fator de simultaneidade é 0,85. Mas já se eu tenho 50 motores funcionando, caiu para 0,40, né? Então, a chance deles estarem ligados ao mesmo tempo é menor se eu tenho 50 aparelhos em relação a 0,85, tá? Então, eu vou usar um fator de simultaneidade menor, né? Beleza? Então, aqui, ó, essa tabela, você vê assim que, tipo assim, ela também não... porque isso aqui é feito um estudo, né? Regra geral é isso que eu falei, ela diminui para a esquerda e diminui para baixo, mas, por exemplo, se analisando aqui, ó, ela vem diminuindo, de repente aumenta, né? De motor de 20 para 40, aumenta aqui para 40. Né? Então, tem esse comportamento aqui que aumenta. Né? Então, assim, isso aqui foi feito com base em estudos. Fez um histórico, banco de dados, e foi feito um estudo. Então, quando você vai fazer um projeto aqui, você tem que seguir, né? Talvez motores, essa faixa aqui de 40, numa indústria, você tem muito deles, muito motor
Você tem mais motor de 40 do que motor de 20 a 40. Então, pode ter sido a causa daqui subir um pouquinho, né? Pode ter sido. Você vê que no motor de 40, ele sempre, aquilo já não tem um comportamento assim, ó. Ele vem aqui, ele aumenta daqui para essa faixa e depois cai de novo. Então, assim, não dá para tirar uma regra geral aqui, não, né? Varia. A regra geral é essa: quanto maior número de motor, maior número de equipamento, isso é certeza. Isso aqui você pode ver que dessa tabela para cá nunca aumenta, ela só diminui, né? Daqui para cá, assim, ó. Você pega a mesma linha aqui, ó, ela nunca aumenta. Ó. Até no motor de 40 aqui, ela nunca. Isso é regra, né? Agora, na questão aqui da potência, pode ser que não siga uma regra geral, tá? Beleza? Mas é comum isso, motores de menor potência ficarem mais tempos ligados, mais motores ligados ao mesmo tempo, que são processos mais comuns, corriqueiros, do que um motor de potências altas aí, tá? Beleza? Então, a gente tem esse comportamento aqui, e a gente também tem para retificadores, soldadores, fornos resistivos, fornos indutivos. Aí, então, um detalhe aqui, ó. Fornos resistivos e fornos indutivos. O fator de simultaneidade é 1, tá? Então, por quê? Alguém sabe dizer por que aqui o fator de simultaneidade é 1 e aqui é menor? Você nunca vai ligar mais de um ao mesmo tempo? Assim, é um pouco, né? Um pouco pode ser, mas isso depende da indústria, não dá para falar. Na verdade, aqui é porque todo fator, tudo que você está falando em elétrica, uma coisa é ligada com a outra. Igual você vai calcular uma corrente, você depende da tensão, da potência. Então, os fatores também. Então, assim, aqui também tem um pouco a ver com a questão do fator de potência, do FP, que é o cosseno φ, né? Quando você tem um forno resistivo, a carga dele ela é toda resistiva, né? Praticamente aqui, ó. Quando você fala de fornos, né? Quando você fala de fornos, ele vai ter uma resistência e tal, né? Então, esses equipamentos aqui já são equipamentos aqui que eles geram uma potência reativa, né? Ele já gera uma potência reativa, né? Então, você tem que considerar um fator de potência para eles. Quando você fala de fornos, chuveiros, iluminação incandescente, quando você em um projeto, o fator de potência você sempre considera 1, tá? Então, aqui, você também considera que um fator de simultaneidade também 1 aqui para quando você fala de fornos, tá? Então, aí você segue essa tabela, né? Você segue essa tabela, tem um pouco a ver com essa questão, beleza? Então, quando você vai fazer um projeto, você sempre tem que buscar essas informações tabeladas aí para você chegar numa instalação elétrica mais otimizada possível, certo? Bom, então agora mais um horário aqui. E aí tem um outro fator aqui também, que é próximo aqui, mais ou menos está ligado também com esse fator de simultaneidade aqui, né? Ele também está próximo com esse fator de simultaneidade, que é o fator de utilização, né? É o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização, né? Então, vamos lá de novo. É o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização. Então, aqui, ó, fornos a resistência, né? Secadores, fornos de indução,
também mantém o mesmo fator de utilização U, né? O mesmo, igual aqui em cima a gente manteve aqui o fator de simultaneidade 1, a gente também mantém aqui o fator de utilização 1. E aqui, quando a gente entra nos motores, a gente percebe aqui, ó, um comportamento aqui, né, que vai aumentar, né? Aqui eu estou aumentando o meu fator de utilização, ó. Ah, professor, mas aqui, quando você tinha um motor, estava diminuindo aqui, né, o fator de utilização, né? A gente percebeu essa característica de diminuir aqui o fator de utilização. É o fator de simultaneidade, quer dizer, o fator de simultaneidade. A gente está diminuindo, né, que é o mesmo tanto de aparelhos ligados ali ao mesmo tempo. Por que que no fator de utilização a gente vê aqui o contrário, né, que no caso o motor, que está aumentando, né? Porque o fator de utilização aqui é o seguinte, né? Geralmente, quando você tem motores mais potentes, né, você tem menos motor, menos quantidade de motor desse tipo. Então, quando você utiliza ele, né, às vezes você não tem tantos motores reservas, você não tem tantos... se você tem um processo importante ali com aquele motor, você tem a certeza que ele vai trabalhar. Porque é motor também que você não pode ficar ligando e desligando toda hora, né? Porque ele tem uma partida mais complexa, mais pesada. Então, é um motor que você vai, o quê? É um processo que ele vai rodar o tempo todo. É um processo que ele vai estar rodando o tempo todo. Então, ele tem muita utilização, né? Então, é praticamente um. Agora, quando você tem um motorzinho menor, o que acontece com esses motorzinhos menor aqui? É aqueles motores que você liga e desliga toda hora, né? Então, eu tenho uma bombinha ali, uma bombinha para bombear uma água para, sei lá, limpar o chão da fábrica, né? Que eu quero ali como se diz, uma pressão alta ali, eu vou ligar aquela bombinha, né? Aquele motor, tem um motor que está acoplado numa bombinha ali. Então, é aquele liga-desliga, sabe? Eu ligo, desligo, faço isso, faço aquilo, né? Então, é uma característica aqui de motor. Quanto maior a potência desse motor, mais tempo ele fica ligado. É comum você não fazer liga-desliga nele toda hora, um motor mais potente, né? Então, ele fica mais tempo. Aqui os números estão bem próximos, né? Mas é uma regra aqui que botaram acima de 40, né? Então, motor mais potente, você não liga e desliga toda hora. Motores menores, você tem essa característica de talvez ficar ligando e desligando o tempo todo. Então, por isso que ele vai ter um fator de utilização aqui um pouquinho menor, né? Então, o fator de utilização está ligado a isso. É o fator pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização, né? Você tem essa média de utilização dele. O fator de simultaneidade já é a quantidade de motores aqui, de equipamentos que você vai estar ligando simultaneamente ao mesmo tempo, né? Então, quanto maior o número de aparelhos que você tem na sua instalação, quer dizer que você tem menor chance de ligar todos ao mesmo tempo, né? Se eu tivesse um aparelho, aqui na tabela não mostra, né? Mas no caso que eu tenho um aparelho, então você pode considerar que ele é um, né? Você não vai ligar outro simultâneo a ele nunca, se você só tem um, né? Beleza? Então, esses fatores, eles são bem parecidos, mas tem uma diferença, né? Assim, eles têm geralmente, cada um é utilizado para uma questão. Fator de utilização. Bom, pessoal, então esses foram os fatores que a gente tinha que estudar aqui, e a gente vai ver na prática, né, como que esses fatores funcionam, né? Então, ó, fator de demanda, fator de carga, fator de simultaneidade e fator de utilização, né?
Então, foram 1, 2, 3, 4 fatores. Então, vamos ver como que esses 4 fatores aqui se comportam quando eu vou fazer a determinação da demanda de potência, né? Então, resumindo, ó, fator de demanda, demanda máxima pela potência instalada, né? Fator de demanda, pega a demanda máxima pela minha potência instalada. Fator de carga, demanda média pela demanda máxima. Fator de carga, demanda média pela demanda máxima. Fator de simultaneidade, essa demanda máxima pela somatória das demandas máximas aqui individuais, né? Então, seria a demanda máxima do grupo de aparelhos pela soma das demandas individuais dos aparelhos. Então, geralmente, isso aqui, a gente não fica calculando isso. Aqui, ó, aqui em cima, esses dois fatores aqui de cima, né, que é o fator de carga e o fator de demanda, a gente até calcula. Agora, esses fatores aqui que está aqui de simultaneidade e o de utilização, ele vem tabelado. Alguém já fez esse cálculo para a gente. E aí ele vem numa tabela, que a única coisa que a gente tem que saber é aplicar essa tabela, né? Não é um cálculo que a gente fica fazendo. Tanto o de simultaneidade quanto o de utilização. Alguém já fez esse cálculo, né? Isso vem de norma, né? O pessoal lá das associações lá fizeram esse cálculo e disponibilizaram isso para a gente. Então, não é algo que a gente fica corriqueiramente calculando. Não, a gente usa esse dado, né? Uma característica dele. Então, vamos lá. Determinação da demanda de potência, né? A previsão da demanda da instalação deve levar em consideração as características da carga e do tipo de operação da indústria. Por exemplo, em indústria de fios e tecidos, praticamente toda a carga instalada está simultaneamente em operação em regime normal, né? Uma característica aí de uma indústria de fios e tecidos. Toda a carga instalada está simultaneamente em operação em regime normal. Em outras, há diversidade de operação entre diferentes setores, né? Às vezes um setor está atuando agora, outro não, né? Deve-se considerar áreas de manufaturados e dependências administrativas, né? Então, quando a gente vai fazer essa determinação da demanda de potência, a gente não pode esquecer dessas áreas, dependências administrativas, área de manufaturados. Você tem que considerar toda a carga da sua instalação, e não só da parte industrial, vamos dizer assim, áreas administrativas também, tá? Então, quais as fórmulas aqui que a gente vai utilizar? Motores elétricos, né? Demanda nominal solicitada da rede por motor, né? Qual que é a demanda solicitada, né? Então, essa demanda aqui, né? Demanda do motor, né? Demanda do motor elétrico, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: PEIM vezes 0,736 dividido por N, que é o rendimento, vezes o fator de potência. Beleza? Da onde que vem esse PEIM? Esse PEIM vem daqui, ó. Esse PEIM vem daqui, ó. O que é o PEIM? É a potência no eixo do motor em CV. Potência no eixo do motor. Que aí eu vou pegar aqui, ó, a minha potência nominal, né? Peguei a minha potência nominal e aí eu vou estar multiplicando por esse FUM, né? Que é um fator, FUM. Então, eu vou utilizar esse fator aqui, se eu não me engano, esse aqui é de utilização, fator de utilização. Não sei por que estou usando a sigla UM. Mas é o fator de utilização isso aqui, tá?
Utilização, acho que é do utilização, vem de utilização do motor, o M, isso, tá? Então, o PIM é a potência nominal do motor vezes o fator de utilização do motor. Aí eu acho a minha potência no eixo do motor, beleza? O N é o rendimento, né? Cada motor tem tabelado o seu rendimento nos dados de placa. O FP é o fator de potência, né? Que é o cosseno φ. Que também é tabelado de acordo com cada motor. E esse número aqui? O que significa esse número, pessoal? É, conversão de cavalo para quilowatt. Isso, agora sim, nesse caso aqui, sim, é a conversão de CV para quilowatts, né? Porque aqui, quando a gente entra aqui, ó, com essa potência nominal, a gente entra em CV. Tanto é que está aqui, ó, o PIM, ele é dado em CV. Né? Então, aqui, esse valor aqui vai entrar em CV. No momento que eu multiplico por 736, eu vou estar encontrando essa demanda média já em watts, né? No momento que eu multiplico por 736. Mas por que eu não estou multiplicando 736 e sim por 0,736? Para já passar para aquilo. Isso. Aqui, então, eu já vou encontrar em quilowatt e não em watt. Seria a mesma coisa aqui de eu estar dividindo isso por 1000, né? Estou dividindo isso por 1000 para encontrar um valor quilowatt. Então, ao invés de eu dividir por 1000, eu multiplico por 0,736 e não 736. Então, esse meu DM, que é a demanda nominal aqui, né, do motor, ela sempre é dada em quilowatt, tá? Então, vou entrar aqui, para encontrar o meu PIM, eu vou pegar a potência nominal do motor, o fator de utilização do motor, né? Multipliquei um por outro. Encontrei, joguei aqui, vezes 736, vezes aquele rendimento do motor, fator de potência. Encontrei a minha demanda do motor em quilowatt, tá? Beleza? Pronto. Então, motor elétrico é essa fórmula. Ah, e a iluminação, né? Aí a iluminação, né, é o DIL, demanda de iluminação. Aí eu vou fazer um cálculo que é o seguinte, o FM, que é o fator de multiplicação para compensar perdas do reator e harmônicas. Esse valor aqui, vocês vão ver que ele é um valor fixo também, de 1,8, salvo engano aqui, é 1,8 esse valor, é um valor fixo. Somatória, né, da quantidade de lâmpadas, né? Então, eu vou fazer essa somatória daqui para frente, ó, que é a quantidade de cada tipo de lâmpada, né? Quantidade de cada tipo de lâmpada. Né? Somatória do número de lâmpadas. Então, aqui eu vou estar multiplicando pelo número de lâmpadas. Ah, tenho 100 lâmpadas, 150, 200 lâmpadas. Aqui é o número de lâmpadas. Potência nominal da lâmpada. Aí aqui já é esse PL. Potência nominal da lâmpada. Né? Que essa lâmpada é de 60 watts, 100 watts. Perdas dos reatores, que é esse PR, e o fator de potência dos reatores, é o FP. Então, aqui é uma fórmula que a gente utiliza para lâmpadas incandescentes. Lâmpadas incandescentes ou lâmpadas que utilizam reator, que tem uma perda no reator e tem um fator de potência. Ó, falei errado. É lâmpada fluorescente, tá? Lâmpada fluorescente. A lâmpada incandescente, ela é resistiva, ela você não vai utilizar. Então, quando você for fazer um cálculo que tiver lâmpada incandescente, você não utiliza nem esse fator e nem isso aqui, ó. Essa parte aqui. Você vai fazer só o número de lâmpadas vezes a potência e dividido por 1000. A mesma coisa, você divide por 1000 aqui para você encontrar aqui também em quilowatts, tá? Esse 1000 é só para isso, para você encontrar aqui em quilowatts. Beleza? Então, é as duas fórmulas aqui que a gente vai utilizar aqui para demanda.
demanda de motor e demanda de iluminação. Com essas duas fórmulas aqui, a gente já tem condições de fazer um exemplo aqui de aplicação. Então, a gente vai fazer esse exemplo junto, e depois eu vou fazer um exercício idêntico, parecido, né? Só vou mudar os dados para vocês fazerem em casa, né? Para entregar para a próxima aula. Então, presta atenção aqui nesse exemplo. Determinar as demandas do CCM1, CCM2, QDL e QGF e a potência necessária do transformador da subestação, né? Então, ó, eu tenho que determinar a demanda desse CCM1, que está aqui, ó, CCM1, né? Eu tenho que determinar a demanda do CCM2, que está aqui, né? Aí eu tenho que determinar a demanda do QDL. Então, ó, o meu CCM1, ele tem uma demanda aqui de potência, o CCM, que nesse caso, ó, no CCM1, notem que eu tenho motores só do tipo 1. Motor tipo 1, 1, 1, 1. Né? E quantos motores que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 motores no CCM1, né? Tipo 1, né? Ligado no CCM1. E no CCM2? Agora eu já tenho motores do tipo 2 e do tipo 3, né? Motor do tipo 2 e do tipo 3. Aqui, setor de carga 1 está no CCM1, setor de carga 2 no CCM2. Do motor do tipo 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também tenho 10 motores do tipo 2 no CCM2. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 motores do tipo 3, também no CCM2, tá? Aí é o seguinte, a energia que está aqui, ó, ela está indo lá para o QGF, né? Essa energia que está aqui, né? Essa potência que está aqui também está indo lá no QGF. E essa potência que está aqui também está indo aqui para o meu QGF, que é o meu quadro geral de força, né? Então, desse QGF que está saindo para o CCM. Então, na verdade, o caminho que a energia faz é o seguinte, ó. Aqui está passando a rede da concessionária. Da rede da concessionária, ele vem para o meu medidor. Eu vou ter um disjuntor de proteção. E eu vou ter um transformador, certo? Esse transformador meu aqui, né? Provavelmente ele vem aqui em uma tensão mais alta, né? Vamos falar assim, 3,8 kV. Ele chega aqui, ó, da rede aqui em 13,8 kV, normalmente. E aqui sai para cá em 220, né? Então, ele converte aqui de 3,8 kV para 220, né? Então, eu tenho uma tensão de 220. Aí, do meu transformador vai para o meu quadro geral, aí do meu quadro geral distribui o QDL para o CCM1, para o CCM2. Aí, do CCM1 vai para os motores, né? Vai para esses motores, para cada motor aqui, ó. CCM2 também vai para cada motor. E do QDL vai para cada iluminação, né? Iluminação aqui, iluminação aqui, iluminação, iluminação, né? Pega essa iluminação. Então, as informações que a gente tem aqui vendo esse desenho dessa sala elétrica. Isso aqui é uma sala elétrica. Outra informação que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Eu tenho, ao longo aqui, distribuído aqui, eu tenho 150 lâmpadas de 40 watts. Então, aqui é a quantidade de lâmpadas, 150 lâmpadas de 40 watts, E eu tenho 52 lâmpadas de 100 watts, tá? E eu tenho uma informação aqui que é o F e o I. Alguém sabe arrisca dizer o que significa esse F e I? O F é de fluorescente e o I é de incandescente. Exatamente. Então, o F aqui, eu tenho 150 lâmpadas de 40 watts fluorescente e 52 lâmpadas de 100 watts incandescente.
tá? Então, são as informações que a gente tem aqui para a gente trabalhar. Outra informação aqui, não foi dada aqui no exercício, depois eu vou até atualizar, no livro do Mamed está assim, né? Esse é um exemplo de aplicação lá do livro do Mamed. As lâmpadas aqui, tudo está ligado em 220, tá? 220. Motor 220, o motor não vai influenciar muita coisa, mas o motor tem 220 e as lâmpadas também tem 220. Beleza? Tudo em 220. Então é tudo fase. Isso. Considerar 220 aqui fase, tá? O motor não vai, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar mais com a potência dele, não vai precisar analisar a corrente, então essas coisas não vai fazer diferença, mas pode considerar mais para a lâmpada aqui 220, tá? Beleza? Aí outra coisa que a gente tem aqui, ó, o motor tipo 1, ele tem 75 CV, ó. Então, tá aqui, ó, dados. Tipo 1, motores de 75 CV. O tipo 2, motores de 30 CV. Então, esses aqui, ó, é 30 CV. Ó, CV. Motor de 30 CV. O tipo 1, 75 CV. E o tipo 3, né, 50 CV. Tipo 3 aqui, 50 CV. Tá? É a potência de cada motor. Então, como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Interessante, né? Interessante o exercício, né? Ó, te dá uma sala elétrica aí com os 3 motores diferentes, CCM diferente, iluminação. E aí, o que é o nosso resultado final? A gente vai calcular todas essas demandas, mas eu quero saber isso aqui, ó, ao final, ó. Que transformador que vai conseguir suportar isso aqui tudo? Qual a potência que esse transformador tem que ter? Pensou, chegar lá na indústria, o cara te passar uma sala elétrica e falar, dimensiona esse transformador. Vocês vão aprender isso aqui agora. Dimensionar esse transformador. Qual transformador que seria necessário para suportar toda essa demanda dessa sala elétrica aqui, né? Então, a gente vai ver isso aqui agora fazendo por partes. Achando a demanda do CCM1, do CCM2, do QDL, do QGF, e aí sim definir o transformador. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer dos motores. Depois a gente faz de iluminação. Lembra da fórmula lá do motor? Demanda do motor é o P e M, né, que é a potência no eixo do motor, que vai ser a potência nominal vezes o fator de utilização, vezes 0,736 dividido pelo N vezes o fator de potência. Então, vamos calcular primeiro o P e M, né? Depois, segundo, a gente vai encontrar o rendimento, fator de potência. Então, vamos lá. 1, P e M, potência nominal vezes fator de potência. Então, a gente vai fazer, aqui a gente vai pegar uma tabela para achar o fator de utilização de cada motor. Então, pela tabela que a gente tinha dado lá em cima, motores de 20 a 40 CV tem um fator de utilização de 0,85 e acima de 40 CV, 0,87, né? E quais são as potências aqui nos nossos motores, né? 75, 30 e 50, né? Então, os motores ali acima de 40, né? Que é, no caso, o motor 3 e o motor 1, a gente vai utilizar um fator de utilização. O de 30, a gente vai utilizar outro fator de utilização, né? Então, lembra, motor 1, 75, 2, 30, 3, 50. Então, a gente vai utilizar para o motor de 75, 0,85, e o motor de 50, 0,85, e o motor de 30, 20 a 30, 0,85. E, então, está aqui, para o fator de utilização 0,85 para o motor de 75, 50, e fator de 0,85 para o motor de 30 CV. Até aqui tranquilo, né? Então, a gente está utilizando o fator de utilização aqui, né? O que eu comentei. Fator de utilização, geralmente, você consulta o valor da tabela para usar ele no seu cálculo. Beleza. Aí, aqui, eu tenho uma tabela de motores assíncronos trifásicos com rotor em curto-circuito.
Então, aqui também é uma tabela lá do livro do Mamed. Então, considerando que esses motores também são de 4 polos, tá? Motor de 4 polos. Pegamos o motor de 4 polos. Aí eu vim aqui no motor de 30. Primeira coisa, qual que é o fator de potência desse motor de 30? Cruzei os dados aqui, ó, 0,83. Então, o fator de potência do motor de 30, 0,83. Bom, e qual que é o rendimento desse motor de 30? 0,90. Então, o rendimento do meu motor de 30, 0,90. Agora eu peguei um motor de 50. Qual que é o fator de potência? 0,86. Fator de potência, 0,86. Qual que é o rendimento? 0,92. Rendimento, 0,92. Agora o meu motor de 75, tá? Motor de 75, ele é 0,86. Motor de 75 motor de 75, ali ficou errado, vou ter que corrigir ali. Motor de 75, pessoal, ó, motor de 75 é 0,86. 0,86, fator de potência, que é 0,86, tá? Deixa eu só ver aqui se o rendimento está certo. No rendimento do fator de 75, 0,92. Rendimento está certo, tá? Aqui só o fator de potência aqui é 0,86. Aqui, ó, 0,86, tá? Então, deixa eu só colocar outra observação aqui, ó. Iluminação 220 e motores de 4 polos. Motores de 4 polos. Tá? E a iluminação é 220. Tá, a iluminação 220. E aqui que a gente viu que eu vou corrigir, né? 0,86, o de 75 é 0,86. Depois para frente, vocês me ajudam a observar se eu estou usando 0,86 ou se eu pus 0,83, tá? Nos cálculos. Então, aqui é 0,86. Beleza. Agora, a gente tem aqui já esses dados em mãos. O que a gente vai fazer? Vamos calcular motor por motor aqui, né? Para os motores de 75, eu vou calcular o PIM dele, que é a potência no eixo. Peguei a potência nominal vezes o fator de utilização. Lembra que o fator de utilização dele a gente achou que era 0,87 pela tabela? Então tá. Então peguei 75 vezes o fator de utilização, achei um PIM de 65. Aí eu vou lá na potência, na demanda desse motor. Vou pegar o PIM vezes, que está aqui, 65,25, vezes 0,736, né? Que é para converter para watts, dividido pelo rendimento 0,92, dividido pelo fator de potência 0,86. Aqui já coloquei certo, 0,86. Só lembrando aqui, ó, de 75. Rendimento 92, fator de potência 0,86. Beleza? Então tá aqui, ó, rendimento 0,92 vezes 0,86. Então tá certinho. Então, eu achei que o meu motor, isso aqui, pessoal, uma observação, eu estou fazendo para um motor, né? Um motor. Um motor
de 75, ele tem uma demanda aqui de 60,7 kVA, tá? Que é a demanda solicitada da rede para um motor em kVA. Esse é um motor de 75. Aqui eu já estou encontrando em kVA, pessoal. Você fala, professor, mas não era em watts? É porque é o seguinte, é porque eu já estou dividindo pelo fator de potência, tá? Eu já estou dividindo. Se é uma característica dessa fórmula aqui. Eu posso encontrar ela sem isso aqui, ó, sem o fator de potência. Se eu fizer esse cálculo sem o fator de potência, aí sim eu encontro em quilowatts. Porém, o momento que eu dividi aqui pelo fator de potência, é como se eu estivesse pegando a minha potência ativa e dividindo pelo fator de potência. Aí eu encontro a minha potência aparente, que é ela em volt-ampere. Então, por eu ter esse fator de potência aqui, esse resultado sai em volt-ampere. Demanda solicitada da rede para um motor em kWh. Aí eu vou fazer para o de 30. O de 30 vai ser 30 vezes o fator de utilização dele, que era 0,85 da tabela. Encontrei uma potência de 25,5 CV. Joguei aqui na minha fórmula, o 25 aqui, o rendimento dele, que era 0,90, e o fator de potência 0,83. Então, de 30 aqui, ó, rendimento 90, fator de potência 0,83. Então, eu encontrei uma demanda desse motor de 25,1 kVA. Beleza? Vou fazer para o de 50. 50 vezes o fator de utilização, que era 0,87, o PIM de 43,5. Joguei aqui no meu PIM na fórmula, dividido pelo rendimento 0,92 e o fator de potência 0,86, tá? Vamos só conferir aqui, ó. 50, 0,92 e 0,86, tá certo? Então, achei uma demanda para o motor de 50 de 40,4 kVA. Lembrando que isso aqui está individual, né? Não considerei a quantidade ainda. Beleza? Agora, vamos fazer a demanda dos quadros de distribuição, né? Eu achei dos motores individual, agora eu quero fazer para o CCM. No CCM1, lembra? Quantos motor que eu tinha no CCM1? Vamos ver se você está bom de memória. E que tipo de motor que eu tinha no CCM1 e quantos? 10, 30. Isso, era 10 motores de 30 no CCM1, né? E era o único tipo de motor que tinha, no CCM1 tinha só do tipo 1. Beleza, então a demanda do CCM1 é um número de motores do motor 1, vezes a demanda que a gente calculou, vezes aqui que entrou aqui agora, ó, fator de simultaneidade. Né, a gente já usou o fator de utilização, agora a gente vai usar o fator de simultaneidade. Então, ó, o número de motores vezes o DM calculado vezes o fator de simultaneidade. Estou buscando lá de volta a tabela de simultaneidade, né? Como era motor, o CCM1 era de 30 mesmo? Não era de 50, não? Vamos conferir aqui, que ali pegou acima de 40. Não, motor 1 era de 75. Motor 1 era de 75 CV, tá? Motor 1 de 75, o motor 2 de 30 e o 3 de 50, né? Ficou fora de ordem, fica difícil de lembrar mesmo, né? Mas 75, 30, 50. 1, 2, 3, 75, 30, 50. Então, o motor no CCM1 é 10 motores de 75, tá? Então, aqui, ó. Então, como esse motor do CCM1 era de 75, então eu peguei aqui, ó, acima de 40. Então, quantos motor que eu tenho? Acima de 40, 10. Então, cruzei aqui e encontrei um fator de simultaneidade aqui, ó, de 0,65. Beleza? Achei lá na tabelinha. Então, vamos ver qual que é essa demanda aqui, ó. Então, a demanda do CCM1 vai ser 10 motores, vezes 60,7,
que foi a demanda calculada, tá? Que é aqui, ó, vou fazer só desse aqui para vocês lembrarem. Aqui, ó, da demanda aqui, ó. Demanda calculada do motor de 75, ó, 60,7. 60,7, 25,1 e 40,4. Então, aqui a gente chegou, ó, 10 motores, 60,7, vezes aqui, ó, 0,65. Aí, o que acontece aqui, pessoal? Multipliquei tudo, então a minha demanda do motor 1, do CCM1 é 395,5 kVA. Essa é a demanda do CCM1. Agora eu vou fazer do CCM2. Só que lembra que no CCM2 eu tenho 2 tipos de motores, então por isso que eu estou somando. Ó. Peguei o número de motor, a demanda e o fator de serviço do motor 2 e do motor 3. Então aqui eu tinha 10 motores do tipo 2, era 75, 30, 50, né? A demanda calculada e o fator de simultaneidade. 5 motores aqui, demanda calculada e esse aqui tabelado. Então, eu tinha 75, 30 e 50. Então, o de 30, que era o motor 2, ele está entre o 20 e o 30. Então, e eu tinha 10. Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,65. Agora, para o motor do tipo 3, que eu tinha, que era de 50 CV, eu vou pegar acima de 40 e eu tinha 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,70. Tá? Então, 0,65, ó, para o primeiro e 0,70 para o segundo. Beleza? Então, aí a gente vai fazer esse cálculo, ó. 10 motores vezes 25,1, que foi a demanda calculada, vezes 0,75 do motor 2, mais 5 motores do motor do tipo 3, vezes 40,4, que foi a demanda calculada, vezes 0,70. Então, esse valor aqui vai dar uma demanda total aí do CCM2 de 304,5 kVA, tá? Então, do CCM2, ainda dá uma potência maior, né? 395. Por quê? Porque o motor aqui era de 75 CV, né? Era um motor bem mais potente. Então, acabou dando uma potência até maior do que o CCM2, que tinha mais motores, só que com potências menores. Beleza. Já temos lá CCM1 e CCM2. Vamos achar do QDL, demanda do quadro de distribuição de luz. Então, lâmpadas fluorescentes, lembrando, eu tenho 150 de 40 watts, 220. Lâmpadas incandescentes, 50 de 100 watts. Aqui não me importa também a tensão, tá? Mas pode falar que incandescente eu não preciso da tensão. Só da fluorescente, porque conta de tabela que vocês vão ver. Mas pode ser 220. Então, o QDLF, o QDL, a gente vai fazer a demanda de iluminação de lâmpada fluorescente mais a demanda de iluminação de lâmpada incandescente. Então, vou pegar aquela fórmula, né, que eu tinha lá, ó, que era esse valor aqui, que é um valor tabelado, tá? É um valor tabelado, isso aqui, que é 1,8, vezes o número de lâmpadas, vezes isso aqui para fluorescente, ó. Isso aqui para fluorescente, isso aqui para incandescente. O número de lâmpadas, a potência das lâmpadas vezes a perda do reator sobre o fator de potência dividido por 1000. Na incandescente eu não preciso dessa parte aqui, e nem desse fator aqui de multiplicação, tá? Então vamos lá. Esse fator de multiplicação aqui é 1,8. Sempre vou utilizar 1,8, tá? Isso aqui eu vou trazer de tabela. Então vamos lá. Qual que era a potência da minha lâmpada de fluorescente? 40, 220. Então vou usar esse dado aqui na tabela. Vou pegar aqui, ó, lâmpadas. Ela também é de reator simples, tá? É outra informação que faltou falar lá no exercício que tem que ser falado. Eu vou atualizar lá. Ela é lâmpada reator simples. É uma lâmpada de 40, tá aqui. Ligada em 220, ó, 40, 220. Então, o fator de potência dela é 0,40. Ó, o fator de potência dela é 0,40. E as perdas no reator dela é de 15,3. Então, lembra, 0,40, fator de potência, e 15,3 das perdas. Então, a gente volta aqui.
perdas no reator 15,3, fator de 40, 0,4. Então, vamos substituir ali, ó. Né? Então, fator de multiplicação 1,8, quantidade de lâmpadas fluorescentes 150, potência 40, perdas no reator 15,3, fator de potência 0,4, dividido por 1000. E a incandescente é 52 lâmpadas de 100 watts. Bem mais simples, dividido por 1000. Eu vou somar isso e achei que a minha demanda do QDL, 26,3, tá? Beleza? Então, aí, o que eu vou fazer aqui agora? Demanda do quadro de distribuição geral. Achei CCM1, achei CCM2, achei QDL, vou achar do quadro de distribuição geral. A demanda do quadro geral de força é igual à demanda máxima. Podemos chamar de demanda máxima. Tanto é que a gente depois pode encontrar lá o fator de demanda, seja pela potência instalada, né? Tendo a demanda máxima e a potência instalada. Então, o quadro geral de distribuição vai ser o CCM1 mais CCM2 mais QDL. Então, a gente só soma aqui, ó, 394,5 mais 304,5 do CCM2 mais 26,3 do QDL. Então, eu encontro uma demanda máxima, né, de 725,3 kVA. Essa é a minha demanda máxima do meu QGF, do meu sistema, tá? Então, como que eu vou calcular a potência nominal do transformador? Eu preciso, lembra, eu preciso de 725 kVA para atender tudo. Então, eu posso ter um transformador de 705 kVA. Eu joguei um pouquinho para cima, né, 750, porque aqui tinha dado 725. Só que não existe transformador de 725, então acima dele é o 750. Ou eu posso ter um transformador de 500 e um outro de 225, em operação em paralelo, que aqui eu vou somar aqui, aqui vai ficar bem exato, né, vai ficar 725, né, que é a potência exata que o meu sistema vai precisar. Ou eu posso ter um transformador de 500 e um de 300, que aí eu fico com 800 kVA, né? Em operação paralela, que eu tenho uma margenzinha de segurança aqui, nesse caso, né? Qual que vocês acham que seria mais indicado? Qual dessas situações vocês acham que seria mais indicada em termos, assim, de segurança? Vamos dizer assim. Um de 750. Quem mais? Quem mais chuta? Se for para levar a segurança ao extremo aí, é o último lá, o de 500 e de 300. Aí eu tenho folga. Quem mais? Ah, mas que tipo de segurança que você tá falando, então? A de carga ou de pegar fogo? Tudo, geral, né? Os dois, hein? A de pegar fogo é um só, ué. Um carro sozinho não bate em outro carro, não. Precisa de 2 carros para bater. Igual do transformador. O que os outros colegas acham aí? Eu acho terceiro. Terceiro. Vinícius e a Isadora. Um de 750. E a Isadora? 750. A gente tem que fazer duas análises. A questão que eu falei aqui, o que é o melhor? Sem olhar custo. Melhor, né? Eu falei que é o mais seguro. Com certeza, o melhor sistema vai ser o mais seguro também, né? Aqui nesse caso, né? Eu não estou olhando o custo aqui. Sem olhar custo, a melhor opção é essa aqui, ó, a terceira. Não falou a terceira. Por quê, pessoal? Ela tá me dando uma margem aqui, mas nem tanto por conta da margem, né? Porque nossa potência lá tinha dado 725, né? Nem pela questão da margem maior, mas ela tá me dando uma margem maior, mas ela me dá uma segurança maior porque eu tenho uma redundância. Eu tenho uma redundância aqui, eu tenho 2 transformadores. Então, eu tenho 2 transformadores em paralelo. Eu vou ter um transformadorzinho aqui
e um transformadorzinho aqui, ó, né? Os dois lá, beleza, tá ligado aqui em paralelo, né? Vamos falar assim que está ligado aqui em paralelo. O que acontece? Se um transformador queimar, né? Aqui vamos falar que aqui é o de 300, aqui é o de 500. Se esse transformador queimar, o meu sistema, ele não vai parar totalmente. Ele vai parar uma parte. Eu não vou parar a minha indústria toda. Uma parte da minha indústria vai continuar funcionando enquanto eu conserto o de 300 ou substituo. E a mesma coisa que o contrário. Se o de 500 queimar, o de 300 vai continuar ok. Então, eu tenho uma redundância, eu tenho um sistema redundante aqui. 500 queimou, o de 300 continua ok. Então, eu consigo manter uma parte da minha indústria ali funcionando. Uma parte dos meus motores, por exemplo. Aqui, ó, essa potência de 300, vamos falar aqui, ó, ela atende aqui minha iluminação, né? Para o CCM1 aqui, quer dizer, para o CCM2 ela fica bem apertada, mas atenderia. Dependendo, eu não ligo todos os motores do CCM1, entendeu? O de 500, ele já atende todo o meu CCM1 aqui, ó, o de 500, eu conseguiria ligar meu CCM1 e deixar meu CCM2 desligado, e ainda atenderia minha iluminação. Então, nesse ponto de vista, aqui a gente tem um sistema aqui redundante. Então, a opção mais segura seria essa. Ah, professor, e por que a 2 não? É porque ela está muito em cima, né? Ela está dando uma somatória aqui de 725 exato, né? E até a nossa potência máxima, se você for ver, ela deu 725,3, né? Não é nada. Tipo assim, esse sistema aqui suportaria? Sim, suporta, 750 aqui suporta. Geralmente eles dão uma margem que suporta um pouco a mais, né? Mas na questão de segurança, um de 800 aqui daria uma margem bem maior. Então, a melhor opção seria essa aqui de 800, né? Que seria 500 mais 300. Essa opção aqui atende com uma certa segurança, o de 750, uma segurança até maior do que essa aqui que deu 725, sim, porém eu tenho só um, né? Então aqui eu vou ter só um transformador aqui, ó, de 750. Então, eu estou com o meu transformador ali, ele queimou para o meu sistema todo. Eu não tenho essa redundância, tá? Então, é bom você ter essa opção de um sistema redundante ali, pelo menos para segurar uma parte essencial do seu sistema, né? Então, você fala, professor, então é melhor colocar 2 de 500 logo de uma vez? A melhor mas é mais caro também, né? Aí você tem que entrar naquela questão de... não adianta também jogar um fator de cagaço aí tão alto, né? Porque senão você vai ficar com um custo muito alto. Não precisa calcular, né? Fazer o cálculo ali, utilizando fator de utilização, simultaneidade, igual a gente fez, né? Beleza? Só que tem um detalhe. Essa opção aqui, ó, das 3 aqui, é a mais cara, né? Essa aqui, ela é mais cara que essa é mais cara que essa, né? Até entre essas duas opções aqui, que eu estou tendo uma potência maior de 750, do que aqui que está dando uma somatória de 725, mesmo essa de 725 é mais cara, que eu tenho 2 aqui. Então, essa aqui ainda é mais cara que essa, tá? Então, essa análise vai muito do custo da empresa, né, questão de segurança, o que a empresa quer? Quer economizar, quer um sistema mais seguro, né? Entendeu? Ah, eu quero um sistema mais seguro e também quero economizar. Ah, então bota a opção do meio aqui, ela é mais segura em termos de redundância e é mais barata do que essa. Mas eu acho que a diferença é pouca, né? No transformador, você botar um de 225 de 300, eu acho que compensaria botar um de 300 aqui, tá? Então, assim, aí vai do ponto de vista do que a empresa quer. Então, assim, os 3 atenderiam. Então, assim, todo mundo aí que fala uma opção, tá certo, as 3 opções atenderiam, mas, assim, no meu ponto de vista, a mais segura seria essa. Beleza?
E aqui a gente ainda consegue fazer um cálculo do fator de demanda. Aí tem um detalhe aqui para o fator de demanda. Quando a gente vai calcular a potência instalada, a gente não utiliza o fator de simultaneidade, ó. Olha o detalhe, ó. Eu vou pegar 10 motores, né, de 75 lá vezes a potência, a demanda do motor de 75, 10 motores de 30, né, vezes a demanda deles, que deu 25,1, 5 motores de 50, vezes a demanda, que deu 40, mais a de iluminação. Aqui eu encontrei uma potência instalada. Essa potência instalada, ela não entrou o fator de simultaneidade. Entra aqui, ó. Quando a gente fez esses cálculos aqui, ó, do motor, aqui, ó. Quando a gente foi calcular a demanda de cada motor, a gente entrou com o fator de simultaneidade, lembra? A gente encontrou um fatorzinho de simultaneidade. Então, para a minha potência instalada, eu não me importo com a minha simultaneidade. É tudo que está instalado. Eu tenho que imaginar que a minha potência instalada, ela tem que dar conta se eu ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, ela tem que dar conta. Essa é a minha potência instalada. Fator de simultaneidade eu jogo aqui para baixar a minha demanda, porque eu não vou ligar aquilo lá tudo ao mesmo tempo. Então aqui ela vai dar um valor diferente aqui da minha demanda máxima. A minha demanda máxima aqui, a gente viu aqui que foi o quê? 735, né? Que a gente somou aqui CCM1, 2 e QDL. Então, deu 725, a minha demanda máxima. Agora, a minha potência instalada, eu vou somar isso aqui tudo também, sem considerar o fator de simultaneidade. Então, é esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Sem considerar o fator de simultaneidade, olha aqui, ó, subiu um pouco, né? De 725 foi para 1.086. Aí, com isso aqui, eu consigo calcular o meu fator de demanda, que foi o primeiro fator que a gente viu, né? Que é a demanda máxima pela potência instalada. Então, foi 725 vezes 1.086, que eu encontrei um fator de demanda de 0,667. Então, nesse exercício, a gente viu os 3 tipos de fator de demanda: fator de utilização, fator de simultaneidade, fator de demanda. Só não viu o fator de carga, que vai ser o que a gente vai ver na próxima aula, quando estiver falando de tarifa. Então, aqui eu cheguei no 767. Então, só para finalizar, pessoal, que a nossa aula já acabou, né? Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem e postarem lá no Classroom, tá? Vou criar a atividade lá e a gente vai corrigir na próxima aula. É o mesmo exercício, eu vou só botar aquelas observações, que o motor é de 4 polos, iluminação 220, reator simples, eu vou atualizar ele aqui. Mas aqui, ó, é o mesmo exercício, nem vou ler de novo. Aqui eu já tinha falado, acho que ele é de 4 polos, né? O motor eu já tinha falado que ele é de 4 polos. Beleza. É o mesmo exercício, só que eu mudei valores. Mexi aqui, ó. Motor 1 é de 40, motor 2 é de 20, botei umas potencinhas mais baixas. Motor 3 de 10. E mexi aqui também na potência aqui de fluorescente e incandescente, para ficar diferente. Então, vocês vão calcular para mim o transformador e depois também eu vou atualizar aqui para vocês calcular o fator de demanda para mim também, que é o fator final. Beleza? Gostaram da aula? Sim. Só uma Beleza. Boa. Pode falar. Você vai disponibilizar as tabelas para a gente consultar também, né? Eu vou disponibilizar essa apresentação lá, e aí ela tem essas tabelas lá. E o livro essa tabela aqui, elas também tem no livro do Mamed, tá? Mas eu vou disponibilizar essa apresentação, que eu acho que fica mais fácil, e vocês podem seguir essas tabelas aqui da apresentação. Boa. Beleza? Top. Eu vou separar aqui, que depois eu entro em uma outra aula, aí eu separo o slide lá também. Maravilha. Beleza, eu vou dar presença para todos aqui, tá todo mundo aqui na aula mesmo, eu vou dar presença para todos. Então, desculpa ter ultrapassado aí um pouquinho aí o horário, né, de vocês, se bem que também agora era intervalo, mas mesmo assim, a gente finaliza
por aqui. Mais alguma dúvida ou só essa aí mesmo da tabela? Só essa mesmo. Então, fechou. Então, valeu, turma. Obrigado. Até a próxima Valeu, Arthur. aula, Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, falou.